Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai conversar sobre conversas. Ao longo dos últimos anos, tecnologias que facilitam a comunicação e o compartilhamento das informações têm ganhado cada vez mais investimento e mais força. E para as empresas e marcas, estar mais próximo do consumidor e mais acessível se torna basicamente uma necessidade. E nesse contexto, que o WhatsApp se torna um pilar estratégico para os negócios, justamente porque tem uma penetração de mercado muito grande. E para falar sobre o WhatsApp, sobre tecnologia, sobre negócios e sobre conversas, as nossas convidadas são a Laura Chiavone, que é Head de Agências da Meta, e a Carol Buzetto, que é CEO da WPP Media Services, que recentemente lançou uma solução robusta e proprietária da holding WPP, focada no desenvolvimento de jornadas conversacionais no WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão hoje? Tudo bem, obrigada pelo convite, adorei estar aqui. E o nome Agilistas é muito legal. Que bom, que bom. Obrigada, Samuel. Prazer estar com você aqui, Laura, e falar de um tema que a gente é apaixonada, né? Somos todos apaixonados porque eu faço muito parte disso. Totalmente. Então vamos lá, vamos começar o papo. Uma pesquisa da Kantar recentemente, que é uma consultora líder mundial sobre insights, dados de consumo e comportamento, aponta que tem uma preferência muito grande e massiva de consumidor por interagir com as marcas via mensagem. E, de novo, como eu falei no começo aqui, o WhatsApp, ele é hoje a principal ferramenta de conversa nossa aqui do brasileiro, em outros países também, mas aqui no Brasil é muito forte, e a gente sabe que tem uma penetração de mercado muito grande. E aí, Laura, trazendo a visão da Meta para essa conversa, o que representa para vocês essa mudança do WhatsApp de ser uma ferramenta de conversa pessoal ali do dia a dia para ser essa ferramenta de negócio mesmo para as empresas? Ótima pergunta. Acho que eu posso começar falando que a gente investiu no WhatsApp já faz bastante tempo e a gente vem acompanhando o desenvolvimento dos hábitos de uso das pessoas conversacionais, começando pelas conversas entre as pessoas, e a gente foi observando a evolução desse comportamento até chegar num lugar de maturidade e adequação para que a gente pudesse começar a estimular mais essa conversa entre pessoas e negócios. Hoje, quando a gente olha no Brasil, por exemplo, o volume de pessoas que já conversam com negócios todos os dias é enorme, pensando em negócios de todos os tipos. Pensando em negócios pequenos, negócios médios, negócios grandes, negócios gigantes. Então, acho que para nós é uma oportunidade enorme de, principalmente, promover para os usuários um canal onde as pessoas se sentem à vontade, onde elas têm privacidade e para poder colocar e usar e comprar e usar todo tipo de serviços diferentes, desde serviços de utilidade pública até serviços específicos, como, comprei um banquinho incrível, comprei mesmo um banquinho que é uma onça, que é uma graça pelo WhatsApp, agendo manicure, agendo os meus exames, peço segunda via da minha conta de luz, faço um monte de coisa pelo Zap. E ao mesmo tempo para as empresas, para elas pensarem em uma nova forma de se comunicar com os seus clientes, com os seus usuários, de maneira que aquela informação, aquela jornada de conversa não precisa ser a mesma para todo mundo. Então isso dá 1 milhão de possibilidades e eu acho que a gente ainda está muito no começo. Então o que eu posso dizer é, como Meta, estamos muito empolgados, sabendo que parcerias que nem essa conseguem levar a gente para desenvolver, indo muito mais longe do que a gente foi até agora. E o legal é que você disse que a gente tá só no começo, mas eu acho que já tem tanta coisa nesse começo, que dá uma empolgação para ver o que ainda dá para fazer mais, e dá para fazer muita coisa diferente. Isso aí. E aí, Carol, pensando aí nessa parte mais da sua conexão com os clientes e com as agências, por que você acha que hoje é imprescindível que a marca esteja ali conversando com as pessoas, com os seus clientes e utilizando o WhatsApp para isso, né? Eu acho que como a Laura falou e você mesmo mencionou, eu acho que o WhatsApp, ele é uma das plataformas mais massivas e mais presentes no dia a dia do brasileiro, né? E não é em um momento específico. Ele está presente o tempo todo, durante todos os dias. Eu não consigo nem dizer quantas vezes eu acesso o WhatsApp durante o dia. Ele vai, como a Laura mesmo mencionou, desde uma compra de um banquinho, resolver problemas para o trabalho, família, lazer. Então ele tem uma elasticidade que são poucos canais que têm isso. E ele é muito poderoso, porque o WhatsApp, ele não só consegue te dar uma cobertura e presença no dia a dia,
mas de uma forma muito customizada e individual, que é onde eu sempre falo que esse WhatsApp é onde a marca realmente ganha vida no one-on-one com o consumidor. A minha interação com alguma marca no WhatsApp, provavelmente ela é muito diferente de uma interação que a Laura tem, né? Então essa flexibilização da plataforma, ele permite conexões muito mais genuínas, e o que eu acho que é bacana também é que esse WhatsApp ele não é intrusivo. Então as pessoas pensam, mas você vai ficar sendo bombardeada no WhatsApp com mensagem. Não, ele é uma escolha, né? Então, o consumidor escolhe até onde ele quer ir nessa relação, qual a profundidade que ele quer construir. E isso é uma janela infinita de possibilidades para as marcas, não só para comunicação, mas também colocar a comunicação conectado com o business. Né? Ele é uma ponte ali super importante de dados, de insight, de tráfego, que eleva os dois lados da moeda. Eu acho que é uma coisa bem legal, e aí eu vou comentar muita coisa porque eu faço muita parte desse contexto, que é que às vezes a gente acaba não falando muito, que o WhatsApp, ele tem uma questão de acessibilidade muito grande, né? Porque você pode mandar áudio, Sim. você pode mandar mensagem. Isso também ajuda com que as marcas, as empresas consigam atingir cada vez mais pessoas, pensando também um pouco nesse contexto. Na diversidade, né? De cada um, né? Tem uma coisa que você falou agora sobre acessibilidade que eu acho legal, é que quando a gente pensa no contexto Brasil, a gente está falando em centenas de milhões de pessoas. A gente não está falando só de um tipo de pessoa. E quando a gente fala da flexibilidade que a Carol falou, com acessibilidade, a gente tem uma tecnologia, pensando nesse aplicativo, que permite com que empresas consigam conversar com pessoas, e mais do que isso, pessoas de todos as rendas diferentes e realidades de vida diferentes consigam ter acesso a essas empresas. Desde pessoas que só conseguiriam falar com uma empresa de madrugada, pelo seu característica do seu trabalho, exato. Pessoas que podem ter um celular muito simples, que não tem uma capacidade de dados muito forte. Ou seja, o WhatsApp consegue desempenhar um papel, pensando que hoje o design de conversas permite isso, que possibilita as pessoas irem mais longe no tipo de amplitude que ela tem de conversas com negócios, das coisas que elas fazem. Então tem esse componente de acessibilidade que para os negócios é sensacional, mas sobretudo para os usuários. Então marcas que estão conversando com pessoas ali têm uma possibilidade gigante de fazer relações que sejam duradouras, porque são as opções das pessoas. Se elas estão ali conversando com uma marca, elas fizeram essa opção primeiro. Elas, de alguma maneira, acessaram uma porta daquela empresa e pediram para aquela conversa acontecer pelo WhatsApp. Pessoas fazem isso através de um anúncio, pessoas fazem isso através do site, quando tem aquela bolinha. Eu já ouvi de vários consumidores que falam, quando tem aquela bolinha, eu vou lá, eu faço isso. Direto, né? Porque me dá aquela possibilidade. Que bom que a gente vai conseguir falar pelo Zap, que eu não vou ter que preencher um formulário, que eu não vou ter que ficar pendurado no telefone. Exato. Tem muitas possibilidades. Então, essas possibilidades são o que a gente enxerga dessa personalização em escala, que é uma coisa que a gente via chegando muito forte e agora está muito consolidado e tem muita coisa legal pra gente fazer. Eu acho que o escala sempre foi um problema, né? E quando você tem uma tecnologia como o WhatsApp por trás e até das soluções que a gente oferece da PPFlow, ele ajuda na escala. Porque muitas empresas, né, antigamente, o falar com todo mundo, o atender todo mundo, ou ter conversas com todo mundo, esbarrava na escala, né? E eu acho que essa fronteira que a gente está cruzando e entrando num mar muito melhor para navegar, né, com infinitas possibilidades, né? Porque o WhatsApp, no fim das contas, ele já te dá a escala pronta ali, né? Você não precisa trabalhar para ter a escala. Já tá tem ali. um caminho já pavimentado. Nativo, digamos assim, da solução. E aí, Carol, já que você falou aí do WPP-Flow, vou entrar um pouquinho mais na solução, que eu tenho um xodó por ela, né? Mas aí, a gente fala muito hoje da criação dessas jornadas de WhatsApp, a Laura falou da personalização, de trazer um modelo mais conversacional, porque às vezes o que a gente vê muito de experiência no WhatsApp, às vezes são URAs meio dentro do WhatsApp, e o que a gente tem falado cada vez mais é de trazer mais conversação para que a pessoa, principalmente, né, com essas IAs generativas que trabalham muito essa questão, e criar em conjunto aí uma oferta de negócio diferenciada para os clientes, né, as agências conseguirem criar esse tipo de oferta.
E aí, como WPP, qual que é a importância para nós, né, de ser pioneiros nesse modelo de negócio, de ter uma solução proprietária que vai atender as jornadas de WhatsApp de ponta a ponta, que a agência consiga oferecer isso para o cliente, tudo ali dentro, né, como uma oferta única de serviço? Eu acho que a importância desse pioneirismo é tanto para nós, WPP, quanto para os nossos clientes, porque isso nos coloca à frente nas estratégias, né, das nossas campanhas, das nossas marcas, incluindo mensageria e essa ponta da conversa, né? Então, assim, não dá mais para ignorar. Ele é um canal de mídia poderosíssimo, ele é um canal de relacionamento poderosíssimo, ele é um canal de engajamento. Então, como você falou, acho que tem várias formas de você colocar nessa relação com o WhatsApp e até criar relação de conteúdo mesmo, né? De aprofundar, né? Cada vez mais é difícil ter atenção, né? Qual que é a moeda mais valiosa hoje nas nossas estratégias e de qualquer marca? Atenção do consumidor, né? E a nossa briga diária em qualquer estratégia que a gente faz, e até a meta pela meta em si, né? Com os concorrentes, a gente com marcas ou os clientes, é pela atenção. E essa moeda que o WhatsApp coloca na estratégia, ele é uma atenção muito, eu não vou dizer pura, mas muito forte, né? Pra marca. Então, a gente enxergou isso lá atrás, quando a gente começou essa parceria, mais ou menos você, 2 anos e meio, né? Nessa construção, vendo para onde o mercado ia, para onde o consumidor ia, porque na verdade a gente reflete o comportamento do consumidor, né? Então você enxergar isso a longo prazo também nos possibilita estar hoje como uma solução pioneira funcionando, e ter a solução em casa, ele também nos dá mais agilidade para poder fazer ajuste de tecnologia, adaptação, personalização para cada cliente, e não ter uma oferta stand ou que você tenha tempo para fazer qualquer adaptação. Porque é uma coisa que a gente aprendeu, que tudo muda muito rápido. Mas ele muda, né? Mas você também vai aprendendo, né? A gente faz com uma marca, com um cliente, com uma campanha, aí você aprende, e aí você fala, putz, mas se eu tivesse uma outra coisa para adicionar, a jornada também vai mudando, né? E indústrias diferentes, marcas de maturidade diferente, né? Então, ter in-house isso nos possibilita ter essa entrega muito mais completa e de acordo com a necessidade de cada uma das nossas marcas. E quando você fala um pouco sobre o WPP, ele tá um pouco no nosso DNA, né? Que é a transformação pela criatividade e pela tecnologia. E aí, Laura, para a Meta, qual que é a importância de ter esses modelos de negócio onde a agência consiga oferecer também esse tipo de negócio dentro do WhatsApp? Nossa, é gigante pra gente. Acho que a gente pode começar fazendo um comentário com uma coisa que a Carol tava falando sobre as marcas. As agências são grandes guardiãs das estratégias de construção de marcas. E isso não no curto prazo, mas no longo prazo, pensando em todos os momentos em que a marca vai se conectar com os seus consumidores. E a marca pode ter várias manifestações diferentes, né? Quando a gente pensa nisso e a gente pensa no que o WhatsApp representa hoje para as pessoas, pensando que é isso, que é um canal que a gente tem na mão e a gente olha o dia inteiro. Eu não sei dizer quantas vezes eu olho também no meu WhatsApp. Olhar o WhatsApp como um lugar para uma marca ser construída é uma coisa muito nova e muito excitante. Então, o nível de oportunidade que a gente tem pensando numa marca, estar no WhatsApp de alguém tem uma marca no seu WhatsApp, estabelecer uma conversa, traz oportunidades que eu acho que as agências são os melhores parceiros pensando nisso como marca. Então a gente sempre falou em quem faz comunicação, publicidade, construção de marca, que a marca tem uma voz. Pois bem, chegamos no momento em que as pessoas conversam com as marcas. Então é muito importante pensar em qual é a voz dessa marca, qual é o tom que essa marca fala, como é que uma pessoa fala para uma marca. E ao mesmo tempo, pensando no WhatsApp, diferente de outros canais, a vantagem que você tem ali é de também a pessoa trazer mensagens para a marca que podem ser incorporadas nessa conversa. Você escuta, né? Não é só a marca falando pro consumidor, né? É realmente uma conversa. E é muito rica isso que você falou, né? Porque os dados a conversa que você recebe do consumidor é muito direto. E eu acho que pode retroalimentar muito a cadeia de marca e de negócio mesmo. Eu acho isso aí que a gente tem uma oportunidade de pensar no user experience, pensando em
tem várias possibilidades que essas conversas podem levar para a construção de uma marca, desde conteúdo, entretenimento, serviços, pensar numa ação que você quer da pessoa de curto prazo ou da marca de curto prazo, ou uma coisa de longo prazo, pensando em construir uma relação que pode virar a ser uma compra daqui a um ano, possivelmente, porque a gente vê negócios sendo feitos dentro do Zap, nos nossos próprios clientes que a gente trabalha juntos, coisas de todos os ranges de valor. Então, assim, para nós, a oportunidade da gente fazer esse trabalho junto com vocês, do ponto de vista de agência e de holding company de comunicação, pensando que são muitas especialidades aí dentro, é a possibilidade de trazer o WhatsApp para um patamar de engajamento, de profundidade de relação, que é para onde a gente quer ir. Então, o que a gente quer é conseguir levar para novas fronteiras e abrir novas possibilidades do que esse canal consegue fazer em termos de conexão entre business, pessoas e também, por que não, business e business. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento de agentes do que é essa conversa, acho que a gente pode ter muitas possibilidades diferentes de plugar valor para o que as pessoas precisam. A gente tem visto lá na DTI, nas conversas que a gente faz, muito essa questão do business pro business, sabe? De como que a gente leva essa conversa para esse B2B também e não só pro B2C. Porque quando a gente pensa em WhatsApp, a gente só pensa, às vezes, no indivíduo ali. Mas você tem um poder de conseguir levar um tipo de serviço de um B2B também que acaba sendo muito importante e acaba sendo uma fronteira que às vezes a gente não aproveita ela de alguma forma, né? Eu acho, a escala tá aí. Sim, sim. A escala está em você poder dimensionar na medida do que você precisa, com a profundidade que você precisa, com a longevidade que você precisa. E tem uma coisa muito legal também, que é o tipo de possibilidade que você consegue fazendo projetos pelo WhatsApp, é de você conseguir o tempo inteiro entender com os dados o que está funcionando e o que não está. Muito simples. Ele te dá uma autonomia, né? Mas quando eu falo de WhatsApp hoje, e eu acho que outras coisas têm mudado, né? Você não consegue mais enxergar, isso aqui é campanha, isso aqui é comunicação, não, isso aqui é trade, não, isso aqui é relacionamento, isso aqui é CRM. É onde que eu acho que tá abelezador de toda essa evolução, é que as fronteiras caíram, né? Então, quando eu tô fazendo uma campanha no WhatsApp, ela também tá infinitamente conectado com CRM, com relacionamento, com atendimento ao cliente, com outras coisas, né? Então, isso também é uma virada de chave na cabeça, porque eu acho que tanto as agências quanto as empresas e anunciantes foi educado a pensar por disciplina. E todas essas mudanças que o consumidor trouxe pra gente, que começou com social commerce, né? Instagram, por exemplo, é uma plataforma de construção de marca ou de conversão ou compra. Essa peça, às vezes é tudo junto, né, ali. E as metas antigamente eram muito separadas, né? Então isso também é legal. Ele junta tudo isso e as pontas, e aonde o seu ponto de dados, quando você faz essa junção, ele se torna muito poderoso. É super. Tanto que quando a gente pensa em WhatsApp, business messaging, de forma geral, a gente não fala de funil. A gente fala muito mais de um loop, porque é contínuo, porque você não precisa imaginar que a pessoa vai entrar lá e vai sair. Porque não é isso, não precisa terminar. Você pode continuar aquela relação de várias possibilidades. Você pode reativar aquela conversa. O próprio usuário pode reativar aquela conversa. Eu, pessoalmente, vejo muito o WhatsApp indo para um lugar que ele pode ser muito novo mesmo, muito semelhante, porque eu já tenho um tempinho de mercado. E eu acho que pode ser muito semelhante a quando a gente começou todo esse trabalho de publicidade digital. E não só de publicidade, mas de conteúdo digital, que no início as empresas elas transferiram para o universo digital o que elas tinham no universo não digital, tradicional. Então era uma transferência de formatos muito semelhantes. Então aquilo eu faço numa revista, vou pegar aquilo e vou colocar no digital. O tempo foi passando e todo mundo foi aprendendo que a virtude daquele lugar poderia te dar outras possibilidades. E a virtude desse lugar dava outras possibilidades. Então, criou-se toda uma linguagem, um jeito de fazer e coisas que a gente nunca tinha feito antes. Eu acho que é muito semelhante ao pensamento conversacional. Eu acho que sim. Ele não é uma transferência, nenhuma continuidade. Ele tem uma virada de chave mesmo da forma como você conecta, né, com o consumidor ali, seja de formato, seja de frequência, seja de tudo, né?
Exato. Ele tem uma outra linguagem que é o que fascina, né? Pois é, se você imagina que é uma conversa entre duas partes, né? Pode ser um negócio com um negócio, ou uma pessoa com um negócio, que nem é com a gente, pessoas e pessoas. E você tem quantas linguagens que você usa para se comunicar? Você tem voz, você tem texto, você tem vídeo, dos dois lados. Então você pode ter uma conversa que ela é muito rica em termos de estímulos. E isso, na cabeça de publicitário, é maravilhoso. Porque a gente percebe. Desdobra, né? Quanta possibilidade. Então a gente tem conversado muito sobre isso e tem tido conversas maravilhosas com pessoas de muitas especialidades nessa história. E eu acho que o que é legal disso que vocês estão falando é porque quando a gente fala de WhatsApp, algumas pessoas percebem, mas nem todo mundo percebe, que a gente está falando muito de dados. Porque eu acho até tentando conectar, uma vez a gente fez eu conversei com uma pessoa do Spotify, e aí ele trouxe que hoje o consumo de música diz muito sobre a pessoa. Então dá pra você falar sobre estilo de vida, dá pra você falar até às vezes um pouco sobre classe social, dá pra você falar um monte de coisa ali dentro. E o WhatsApp também é muito parecido. Então, às vezes o jeito, com os horários que a pessoa conversa com você, dá pra você saber se ela trabalha de dia, de noite, se ela precisa conversar de madrugada. Então, assim, você consegue extrair muito dado daquilo ali, e eu acho que talvez as marcas ainda não perceberam isso tão bem. E aí eu acho que entra um pouco o papel da Meta, e junto com as agências, e talvez por isso que uma parceria como essa é tão poderosa, de conseguir evidenciar isso cada vez para a marca, de falar assim, olha o poder que você tem aqui de conhecer o seu consumidor ainda mais do que você já conhece, e enriquecer os dados que você tem sobre ele para gerar cada vez mais campanhas assertivas, conversar melhor, ter uma voz mais próxima do que é o seu consumidor, né? Então, assim, eu acho que aí, né, vocês comentarem um pouco sobre isso talvez seja também uma da grande importância de uma parceria desse tipo, né? Ai, 1000%. Acho que, assim, primeiro o ponto importante é que a gente preza muito a questão da privacidade dos usuários. Então, a primeira coisa é que a conversa de usuário para usuário é criptografada do início ao fim, e a gente não enxerga. Nem o WhatsApp enxerga o que é falado dentro do WhatsApp. Quando a pessoa está falando com um negócio, ou quando é um negócio falando com outro negócio, quando ela pede para ter essa conversa, um dos grandes benefícios que ela tem de volta, pensando no usuário, é ter uma conversa que atende ao que ela precisa. Então você não vai ter o desperdício para ela ser bombardeada com um monte de coisas que ela não está interessada. Os dados dão a possibilidade dela receber de volta as informações que ela quer, as informações dentro dos hábitos dela, com o que ela precisa, do jeito que ela quer. Ela vai olhar aquele chat na hora que ela quiser. Ela não vai necessariamente se sentir obrigada para ficar sendo... Não é uma ligação que você tem que atender. Que tem que atender, e se não atender, ela, sei lá, quando de novo ela vai receber isso de novo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Dentro desse universo de possibilidades de dados, para as empresas, isso dá para elas uma janela de conseguir investir o tempo dos seus times para fazer o melhor daqueles dados, para entender melhor qual que é a jornada de cada um daqueles clientes, como que ela consegue entregar o melhor para aqueles clientes, ou seja, fazer com que aquele cliente fique na sua base de forma mais rentável por mais tempo, que é isso que todas as empresas têm como grande objetivo. Sim. E o que a gente enxerga é que a empresa não precisa usar o seu investimento para criar uma tecnologia. Ela não precisa criar um app, por exemplo. Ela usa o nosso app e em cima do nosso app tem as APIs para gerar tráfego para um app, para download, né? Eu acho Exato. Eu acho que tem alguns apps que são necessários, né? Porque ele tem outros serviços, outras coisas, mas outros não. Sim. Né? Então você não precisa gastar esse esforço, né, de criar uma estratégia, levar tráfego para o cara fazer o download, depois entrar no app, se manter dentro do app. Você consegue já resolver todo dentro de um ambiente que ele já está lá, né? E que ele prefere estar lá. Prefere estar lá. O WhatsApp é o aplicativo menos deletável dos brasileiros. É o último. Fizeram uma pesquisa esses dias. Se você tiver... A pessoa que deleta o WhatsApp... Perdeu, né? Ela tá naquele momento que ela quer dar uma isolada, quer dar uma respirada. Porque... as pessoas deletam por último. Deleta foto de família, mas não deleta o WhatsApp. Não deleta o WhatsApp, exato. Então, assim, tem uma vantagem muito grande de você investir nesse aplicativo que a pessoa não vai deletar. Tá lá, né? Já tá lá. Então, você pode usar todo o seu potencial, sua equipe, conhecimento de tecnologia para fazer o melhor do que aquela ferramenta tem, usando o melhor daqueles dados, que eu acho que é um bom jeito de você conseguir ir mais longe com aquele time, com aquele investimento,
momento, com aquele projeto. Então a gente tem cada vez mais desenvolvido mais possibilidades para poder deixar o WhatsApp mais customizável. Sim. Porque o formato dele para as empresas, que eu acho legal a gente dizer isso, ele não é necessariamente idêntico ao formato para os usuários. Ele tem muito mais recurso. Então, se a gente está falando num tipo de unidade que vocês têm, por exemplo, as possibilidades do que fazer ali dentro deixa o WhatsApp muito atraente, com muita possibilidade de deixar as pessoas com todo o serviço que elas precisam, não necessariamente só com uma conversa, como você falou, como se fosse uma URA. Mas acho que foi essa visão que a gente viu lá atrás, quando a gente quis construir essa parceria com o Meta, de criar o WPP Flow, que é a nossa ferramenta, né, uma BSP proprietária, que a gente consegue realmente fazer as nossas campanhas e os nossos resultados irem mais longe numa plataforma onde o cliente já está. E eu acho que esse pioneirismo não foi não só no Brasil, né? Exatamente, agora do Brasil para o mundo. Brasil para o mundo. Para quem não sabe, o Brasil é muito referência, né, no uso de WhatsApp, na tecnologia de toda essa conexão da evolução da mensageria, né? Muito em virtude do brasileiro, que é um povo muito criativo, que muito engajado, que gosta de falar e gosta de conversar. E pra gente, a gente vê o Brasil como um mercado muito importante no uso. A gente tem um uso muito profundo, né, do que é o WhatsApp. Tanto das pessoas, como que elas, a maneira como elas se dispõem a conversar com os negócios. E a gente virou uma super referência mesmo, com vários exemplos daqui pro mundo. Então a gente, ao lado dos nossos colegas, acho que a gente vem compartilhando muito de ótimos exemplos de trabalhos que a gente tem feito aqui. E agora buscando aí ganhar o mundo com o nosso trabalho. Vamos chegar lá. Acho que cases não faltam, a gente vê muitos exemplos de como usar, ideações também não faltam, a gente vê muito como usar, e a gente, né, teve o WhatsApp Business Summit, acho que umas 4 semanas para trás, mais ou menos, a gente apresentou, teve várias apresentações sobre os casos de uso de WhatsApp, e a gente vê que as empresas estão usando cada vez de formas diferentes. E aí, Carol, te citando aqui, uma das coisas que você disse, que você falou um pouco disso aqui agora, que não dá mais para fazer essa divisão entre o que é campanha de branding, de marca e de performance, que no fim das contas é tudo de performance, né? Assim, de alguma forma, quer trabalhar a performance, quer trabalhar os dados. E aí, como você enxerga que ferramentas, né, tipo a nossa, o WPP Flow, ele materializa essa integração de alguma forma desse looping de conversão para ter uma jornada única? Como que trabalhar isso dentro da ferramenta, né? Eu acho que o WhatsApp, ele nos dá a possibilidade de seguir jornadas e totalmente diferentes. Porque hoje em dia não existe mais um funil, não existe mais todo mundo dentro da mesma hora. Né? Que nem antigamente eu li uma matéria que falava que antes eu conseguia dizer, essa é a geração do pop, essa é a geração do rock. Hoje você não consegue mais dizer isso porque tá tão individualizado da construção, né? Ao mesmo tempo você tem grandes massificações, mas você tem as jornadas de cada um. E eu acho que o WhatsApp, ele diz isso. Quando você vai fazer uma jornada de construção de marca, é o que a gente falou agora há pouco. Quando eu tô no Instagram, quando eu tô em qualquer outra, no TikTok, qualquer outra plataforma, qual o momento que eu tô lá procurando uma marca ou qual o momento que eu estou para comprar? Porque os formatos hoje, eles te possibilitam construir organicamente isso. Influenciador é um grande ponto. Influenciador, antigamente, quando eu comecei, garoto propaganda, né, que ele veio daí, veio. Opa, é isso. Ele era feito o quê? Para ser a cara da marca. Troca de atributo de marca, fazia uma campanha de marca. Hoje em dia, quando você vê existe garoto propaganda ainda, mas ele tem um outro nome, né? Ele constrói a marca, mas ao mesmo tempo ele tá vendendo a marca. Então, isso a gente tem que mudar um pouco da nossa estratégia. Às vezes eu tô num momento de consideração, que eu tô querendo saber mais informação. Que esse é outro desafio nosso como comunicação. Como passar todos os detalhes. E não dá pra você passar todos os detalhes numa peça só, num filme só, num Reels, ou não dá pra você fazer isso. Então, o WhatsApp também possibilita a gente a entender, tá bom, Samuel, o que você quer saber mais? Que talvez a sua dúvida, a sua profundidade seja diferente da Laura. Você esteja numa jornada de maturidade de relação com aquela marca totalmente diferente, né? Então, eu acho que o Instagram com o WhatsApp, com todas as plataformas sociais, ele consegue juntar esse ecossistema que a gente via separado e que ele não é mais. Ele ainda é, às vezes, em algumas estruturas,
Mas pro consumidor, não existe um momento de ver marca, ou de comprar, ou de entender mais, né? E não existe uma ordem também correta disso acontecer, né? Não é, entendi a marca, vou me aprofundar, educar e vou comprar. Não. Às vezes você viu a marca, você compra, depois você vai se aprofundar, depois vai educar, você vai, né? Então, ele é bem diferente, né? E isso é uma grande vantagem competitiva quando você tem uma solução que te permite conectar todas essas pontas, entender todas essas pontas e poder oferecer melhor para o consumidor. Acho que se a gente olhar no nosso próprio hábito, a gente percebe que o nosso hábito com todas essas superfícies, ele é meio caótico. Nossa, meio? Não, eu às vezes compro depois que eu vou entender. Total. Então, se você seguir a lógica do funil, da estratégia, tá totalmente errada, né? Porque a marca vai achar, não, essa aqui já converteu. Então, não preciso mais aprofundar, né? Eu acho que é isso, quando a gente olha para nós mesmos, né? Temos espelho em casa, quando a gente olha como é que funciona, de fato, é tudo integrado. E é integrado, mas quando a gente olha do ponto de vista, né, da gente sendo profissional que planeja isso, pra gente colocar inteligência, tem várias ferramentas que ajudam a gente a fazer isso integrado de um jeito inteligente, otimizável, com melhor uso dos investimentos, ou seja, a gente realiza e reconhece que não é um funil único, que são várias jornadas diferentes e que as pessoas podem estar em diferentes lugares, em diferentes momentos, ou numa mesma hora ela vai estar em vários lugares dessa história. Pensando em marca, eu acho muito legal pensar que uma marca pode ser mais próxima do que a gente é. Pensando que ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo para várias pessoas, que é o que a gente é. Eu tô aqui com vocês agora, sendo Laura que é da Meta. Eu vou sair daqui, vou atender o meu adolescente e eu vou ser mãe. Depois eu vou ligar e falar com a minha assistente, eu vou ser outra coisa. E é assim, porque as pessoas exigem coisas das marcas de maneiras diferentes. E não tem hoje, eu não consigo dizer hoje um jeito melhor de fazer isso que não seja você conseguindo conectar tudo isso que a gente oferece hoje de tecnologia para as pessoas conseguirem ter essa experiência bacana, assim, delas com elas, delas com as marcas. E hoje, assim, né, a gente tá falando dessa jornada caótica. Esses dias eu fui buscar um negócio aleatório, de repente o Instagram ficou me mostrando, de repente eu comprei. Eu falei, eu faço isso, não é um problema. Eu falei, mas eu não precisava, mas já tinha até comprado. Porque tá tudo conectado. Então, assim, eu pesquisei... Tem uma facilidade. Então, eu pesquisei, o Instagram começou a me entregar, de repente eu tava no WhatsApp e de repente o produto chegou lá em casa. Eu falei, olha que bom. Tem que tomar cuidado. Maravilhoso. E aí, ótimo. Se você imaginar isso somado também a todas as possibilidades que a gente tá incluindo agora de pagamentos... Sim. Dentro do WhatsApp, é um nível de conveniência maravilhoso para as pessoas. Dá para fazer E aí, conectando com CRM, de recorrência de compra, de ajudar, de falar assim, use o produto de tal forma. E aí é o jeito que a marca quer comunicar com o cliente dela, justamente para trazer essa proximidade, né? É isso que eu tenho visto também, que antigamente CRM era muito mais duro, né? Mais frio. Sim. Mais desconectado com o posicionamento da marca, né? Até pela forma que as empresas também separavam isso. E hoje eu vejo um CRM mais conectado com posicionamento, com conteúdo, com campanha. Então isso também é muito legal, né? Pra você ver a evolução da disciplina e da comunicação com tecnologia, né? Que eu acho que é isso, o poder da tecnologia em prol da comunicação, que é muito onde a WPP construiu um pouco os alicerces, né? Criatividade, óbvio, que é o centro, né? Mas é uma criatividade empoderada pela tecnologia que leva muito mais rápido e muito melhor para frente, né? Eu acho que isso que você vê em todas essas movimentações, né? Na conexão de marcas com o consumidor. Que é toda essa discussão que você trouxe sobre a atenção, né? Se a gente for pensar que tem essa possibilidade de fazer conversas de negócios com as pessoas, qual é a conversa que você vai estar mais interessado em ter? Conversas que vão chamar a sua atenção, que vão te trazer valor. Então, somar a criatividade com essa possibilidade de tecnologia... Que é onde que eu te falei do CRM, né? Que hoje o CRM, ele também tem uma criatividade conectada ali, de formas diferentes, momentos diferentes, mas tem. Eu acho que é ali que dá uma conexão muito mais forte, né? Ainda mais que o consumidor escolhe, né? Ali, né? Total. Então essa virada de chave é mais importante ali, porque não é passivo, né? Exato. E eu acho que a gente vê, assim, né, os casos de uso de WhatsApp que nascem muito nesse pensamento de CRM, de troca, de serviço, de utilidade. Racional só, né? Racional, exato. E agora a gente tá indo
entrando nessa nova era de marca, conteúdo e encontrar um lugar de entreter as pessoas, porque, gente, quem nunca assistiu um final de novela falando no grupo da família, final de reality show, assim, coisas que você faz no dia a dia, o aniversário do fulano, ou às vezes a gente tá até em reunião já no grupo ali fazendo comentários, então assim, o nosso hábito, exato, o nosso hoje mandar aquela figurinha, acho que a gente tem como hábito possibilidades para marcas entrarem nessa conversa e criarem essas conversas, nossa, é o que eu fico mais empolgada, é esse tipo de projeto. É, isso é bem legal. Mas pra gente ir agora pro fim, Carol, a gente falou muito sobre escala aqui. E aí eu achei que a Meta também preocupa muito com isso, de alguma forma. Mas quais você acha, aí pode ser para as duas, que é o desafio hoje para a marca mesmo, conseguir fazer uma comunicação assertiva sem fadigar o consumidor de alguma forma com um monte de mensagem? Porque isso também é uma preocupação do WhatsApp acabar virando uma ferramenta de spam, digamos assim, né? Tentando organizar aqui uma ordem, né, para você chegar na escala, aí você vai me complementando também lá. Plataforma, né, você não consegue ter escala sem tecnologia. Então, uma tecnologia que consiga se conectar também com o seu negócio e que te possibilita amarrar todas essas pontas. Organização de dados, que também não adianta você ter a plataforma, mas você não ter dados organizados e conectados. Mas isso também não vai te dar escala. Dados é o maior ativo. Ele é o maior ativo, né? E assim, dados todo mundo tem, mas o que faz a diferença é ter dados acionáveis. Então, acho que a segunda coisa é essa. E a terceira é o que a Laura falou, que é conteúdo, é estratégia. Que também não adianta você ter plataforma, ter dados organizados, mas se você não tem uma estratégia, um conteúdo, como se conectar, né? Então, pra mim, existem outras, mas esse tripé aqui, eu acho que é um tripé que precisa ser organizado dentro de uma estratégia de mensageria, de tecnologia, de conversação, para unir todas essas pontas, né? Eu concordo com tudo que a Carol falou. Pensando do ponto de vista do que a gente enxerga de boas práticas, nisso, a primeira coisa, eu reforço, que é pensar sempre no usuário em primeiro lugar. E essa, a nossa preocupação, ela tem essa origem. Como a gente garante que os usuários estão tendo uma boa experiência com o app? A gente quer garantir essa integridade, né? Dessa experiência ser sempre boa. Por isso que as pessoas têm que fazer um opt-in para receber mensagem de empresas, por isso que a gente se preocupa em propor sempre que sejam conversas pensadas, planejadas, de maneira em que as pessoas se mantenham engajadas, interessadas naquilo. E acho que junto com isso, considerando que essa estratégia tem sempre que ter uma origem, é pensar no business. Então, qual que é o meu objetivo de negócio? O que eu tô querendo alcançar? O que é sucesso para mim? E aí a estratégia de conversação, ela tem que entregar para esses objetivos. Eu quero conhecer melhor o meu cliente, eu quero rentabilizar melhor o meu cliente de forma unitária, eu quero conseguir fazer um upsell, eu quero conseguir engajar pessoas numa promoção, eu quero, sei lá, que ela traga outras pessoas. Pode querer muitas coisas. Então, tendo clareza de qual é o seu objetivo de negócio, eu tenho certeza que se você plugar a plataforma, tiver uma estratégia e um bom pensamento dessa conversa, o WhatsApp vai entregar os KPIs desse objetivo. Tenho certeza absoluta. A gente sabe que vai. Mas aí agora, a gente sempre gosta de terminar o episódio falando um pouco sobre o futuro e tal. E aí, o que a gente pode esperar da Meta, pensando de WhatsApp? Hoje já tem igual a questão do pagamento, então a gente já consegue ter o fluxo inteiro dentro do WhatsApp. Mas assim, que mais que a gente pode esperar dessa consolidação do aplicativo como, né, a maior ferramenta que a gente tem aí para as marcas? Excelente pergunta, adoro. Primeiro, a mensageria, pensando no negócio, é um dos grandes motores de crescimento da Meta no mundo. A gente acredita muito e tem apostado muito nessa frente de trabalho com os nossos parceiros como sendo uma grande frente de futuro da relação das pessoas com plataformas de tecnologia. A gente entende muito que essa relação é 1 a 1. As pessoas da tecnologia, e elas querem que as comunicações continuem assim. Então a gente vai seguir apostando nisso. A gente vai seguir apostando nessa integridade, pensando em segurança, pensando em comunicação criptografada entre as pessoas no WhatsApp. Isso vai seguir sendo muito importante, como ao mesmo tempo vai seguir dando cada vez mais possibilidades para os negócios, para as agências, para os parceiros, para os anunciantes, para poder estabelecer conversas entre pessoas e negócios com mais recursos. Então a
gente vem aprimorando as nossas APIs, vem possibilitando mais caminhos de tipos de conversa, como eu falei, né, em várias linguagens, para que o WhatsApp possa ser customizado de acordo com cada negócio, de acordo com o que você quer que aquela conversa aconteça. A gente tem aberto novos produtos de monetização de forma bem lenta e gradual, porque respeitando esse nosso cuidado. Então a gente lançou recentemente anúncio no status do WhatsApp, a gente tem as marketing messages, então a gente segue indo com essa nossa expansão. Nosso roadmap ele é bom, longo, pensando acho que com esses princípios, como é que a gente garante sempre uma experiência segura, saudável, produtiva, engajadora. E eu diria assim, como uma pessoa da Meta que está baseada no Brasil, que a gente conta com a criatividade dos brasileiros para seguir puxando a gente para ter mais ideia de como levar o app mais longe. São os melhores criativos, né? Gente, o brasileiro criou um grupo consigo mesmo. Só posso dizer isso. Eu fui uma dessas pessoas. Né? Criou as figurinhas mais divertidas do mundo. A gente é muito criativo. E isso, pensando do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, é a coisa mais fértil que a gente poderia pedir. Então é muito legal estar aqui trabalhando com isso e com esse tipo de parceiro que nem vocês. Que bom. E aí, Carol, como WPP, como WPP Flow, o que a gente também pode esperar aí de futuro? A gente vai internacionalizar? Estamos nessa rota, né? Estamos. Eu acho que cada vez mais a gente vai tentar, que eu acho que a gente juntar tecnologia com criatividade, com a evolução toda do AI, né? E até a DTI dentro da WPP. Acho que um papel da DTI, que é a empresa de tecnologia dentro de um grupo de comunicação, é para realmente juntar, né? Eu não consigo mais imaginar criatividade sem tecnologia. É engraçado isso, né? Que bom. Você chega num momento que a chave vira e você precisa, né? Então, eu acho que a gente vai cada vez mais para transformar negócios dos nossos clientes, transformar marcas em melhores resultados. E para a WPP Flow, como a Laura falou, assim, Brasil, ele é um grande berço, né, do WhatsApp, pelo próprio brasileiro. Então, acho que muitas das inovações do WhatsApp começam aqui, né, Laura? Tem várias coisas que começam aqui e em alguns outros mercados prioritários que a gente tem pelo mundo. Mas a gente, com certeza, no percentual, aqui é o maior, né? E a gente tem sentido muito essa parceria que o Meta tem com a WPP, feita com a gente no Brasil, é uma das únicas, né, global. Então, a gente está agora na rota, junto com a DTI, de exportar essa solução para outros mercados. E é engraçado que não é uma coisa que a gente procurou, fomos procurados, né? Estamos sendo, e isso é muito orgulho, né? Para todo o time que construiu essa solução e que vem criando cada vez mais impacto nos negócios dos nossos clientes, através do WhatsApp, né? E aí agora, pra gente fechar, alguma coisa que vocês queiram indicar de livro, podcast, filme, série, alguma coisa que vocês estão lendo, que vocês acham interessante? Olha, eu adorei a pergunta. Eu acabei de ler um livro recentemente que chama Black Cake, que é um livro... Tem nada a ver com publicidade. Tá ótimo. É um livro sobre histórias de família, sobre um grande segredo familiar que pessoas descobrem sobre as suas famílias e que no final são descobertas sobre eles mesmos. Então eu gosto muito, a minha parte de entretenimento, ela é sempre assim, meio fora do que é o dia a dia, porque eu gosto muito dessas inspirações, principalmente coisas ligadas às surpresas, mistérios, coisas que me fazem pensar, assim, porque eu acho que a vida é um grande quebra-cabeça. Nossa, que poético, Laura. Agora como é que eu, né? Como é que você termina, como é que eu saio? Bom, eu vou pro lado de séries. Eu tenho também à noite, pra mim desacelerar, eu sempre vou livro ou série. Aí eu vou dando uma mudada, né? Então, como você falou de um livro, eu vou falar de uma série. Que eu tava numa mesa de discussão, acho que foi 2 semanas atrás, né, com várias pessoas. E ela fala um pouco sobre tecnologia ou pra onde o mundo vai, mas de uma forma bem bizarra. Chama Upload. Ele é assim, que a pessoa... Você pode comprar vários planos, e que quando você morre, eles fazem o upload do seu cérebro no pendrive e te colocam no mundo virtual, pra você viver pra sempre. E é muito engraçado que ele faz algumas correlações com a sociedade de hoje. Por exemplo, pra onde você vai viver, ele tem a ver com o seu plano, né? Se é um lugar que tem tudo ou mais básico. E aí, cada lugar você também tem um pacote de dados. Então, assim, você pode conectar com a sua família viva, você fala, só que uma hora você congela porque acabou seus dados. Então, ele tem uma correlação com a vida de hoje em dia, de um momento meio absurdo do upload. Ele é bizarro, mas é uma... Black Mirror. Mas é um pouco mais leve. Sim.
Mai? Não, a forma dele, que ele é meio... A narrativa dele é uma narrativa um pouco mais leve, mas é mais lúdica. Curti, viu? Gostei das duas indicações. Primeiro, só pra gente finalizar, eu queria agradecer muito vocês duas por estar aqui. Já converso muito com vocês, mas é bom trazer um pouco dessa conversa para as outras pessoas escutarem. Então, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, amei. Uma honra. Eu também. Obrigada, Laura, por estar aqui com a gente. Obrigada, Samuel. Acho que sem vocês colocar esse projeto de pé seria impossível. A gente ficou muito feliz. WPP Flow, nosso grande queridinho. Então, para quem escutou a gente até aqui, avalia na plataforma de streaming preferida. Dá para deixar o comentário lá no Spotify, no episódio. A gente tem o perfil no LinkedIn, tem uma newsletter mensal também para quem quiser acompanhar e tem o canal no WhatsApp também lá, se quiser mandar o seu comentário. Obrigado e até o próximo episódio.